Boa tarde, gente. Hoje vai ser feita a nossa avaliação, tá certo? A prova vai estar super tranquila. Vai ser todo o conteúdo que abordamos em aula, tanto nas aulas presenciais como na aula online que a gente teve. Então, assim, tá bem tranquilo. Vocês têm acesso ao material. Coloquei o material na plataforma, então vocês deem uma lida antes de executar a avaliação. A avaliação vai ter um tempo que vai estar aberto até às 6 horas da noite. Então vocês podem responder com bastante tranquilidade. Eu vou fazer uma leitura aqui da avaliação para vocês. Caso vocês tenham dúvida com o enunciado, é só revisitar esse vídeo, tá bom? A primeira questão que eu vou estar lendo é: o que são doenças transmitidas por alimento, a DTA? Vocês vão ler cada uma das assertivas e vão ver quais vai se encaixar nesse conceito, o que vem ser uma DTA, tá bom? Aí a segunda questão é do que se trata a resolução RDC da Anvisa número 216 de 2004. É a mesma coisa, essa resolução vai trabalhar sobre o que? Ela vai abordar que assunto? Novamente, você vai procurar a assertiva que vai se encaixar nessa pergunta e vai assinalar, quer dizer. Aí a terceira questão é: os micróbios se multiplicam nos alimentos quando encontram condições ideais de nutrientes, de umidade e temperatura. Qual é a temperatura que é considerada zona de perigo? Lembra que lá no presencial a gente estudou as temperaturas aonde é confortável para o desenvolvimento desses micro-organismos, como também a gente viu qual é as zonas que é considerada saudável para a gente ingerir um alimento, seja numa temperatura fria ou quente, qual é essas temperaturas. E dentro desse meio termo a gente tem a temperatura que não é saudável. Então qual é essa temperatura que não é saudável e que é propícia ao desenvolvimento de diversos tipos de micro-organismos, tá? A gente vai ter algumas questões abertas também. Então uma opção é: como descreva como é feita a lavagem correta das mãos. A gente trabalhou, inclusive eu demonstrei como é feito esse processo de lavagem, tá? A outra questão aberta é: a alimentação é essencial para o homem desde o nascimento, né? Então, é da alimentação que ele vai retirar os nutrientes necessários de funcionamento do organismo. Então, de acordo com isso, sendo assim, eu peço para vocês descreverem as principais formas de alimentação da pré-história até os tempos modernos. Então você vai descrever: tal alimentação era consumida na pré-história, tal alimentação era na Idade Média, tal alimentação na Idade Contemporânea, na Idade Moderna. Então tudo isso você vai descrever as principais alimentações. A gente também abordou isso na aula presencial, tá certo? Na aula de História da Alimentação. Outra questão é: o poeta viajante Arquestratos, no século IV a.C., criou o primeiro conceito de gastronomia. Qual foi ele? Vocês lembram que em aula eu dei 2 conceitos para vocês. Eu dei o conceito criado por Arquestratos e o conceito criado por Brilhant Savarin. Então, qual desses 2 conceitos que vai estar aqui exposto para vocês vai ser o conceito dado por Arquestratos, certo? Você vai escolher a alternativa e vai marcar. A outra questão é: Georges Auguste Escoffier foi o criador do sistema de brigadas de cozinha, onde introduziu hierarquia na equipe e acabou com o caos da cozinha e atribuiu responsabilidades claras para cada membro. Então, qual é a função do chefe de cozinha? Após ele ter criado isso, qual é a função principal do chefe de cozinha? Vocês vão ver, ele é responsável pelo quê? Aí, de acordo disso, vocês também vão assinalar uma questão, uma das alternativas. A outra questão é: o mise en place é o primeiro passo para a produção de preparações culinárias gastronômicas. O que esse termo mise en place significa? Qual seria essa tradução? Também vai ter assertiva e vocês vão marcar, tá certo? Vai ter uma ilustração, para vocês marcarem qual representa a faca-chefe. Tem algumas opções e vocês vão marcar o que vocês acham que seja a faca-chefe, a faca principal.
A gente tem diversos tipos de faca, porém, tem uma que a gente dá essa nomenclatura, que é uma faca coringa, que a gente pode utilizar em qualquer processo, tá? E temos a última questão, que seria: quantos tipos de tábuas de corte nós temos? Então, assim, a gente estudou alguns tipos de tábua de corte. Não é o tipo de material, mas a função dessa tábua, tá certo? Então, vocês vão dizer quantos tipos são, vai assinalar quantos tipos são e quais são as suas representatividades, tá certo? Gente, a prova tá tranquila. As questões de marcar, vocês, após enviarem, vocês vão ter o resultado na hora, mas eu ainda vou corrigir as questões abertas. Então, só na próxima aula que eu vou poder passar para vocês a nota por inteiro da avaliação, tá certo? A prova tá tranquila, respirem, vocês têm um tempo bom para responder. A prova tá bem fácil e qualquer dúvida é só falar, tá certo, gente? Vocês podem pesquisar no material, vocês estão em casa no sistema online, então vocês vão estar com acesso a esse material na plataforma, então pesquisem direitinho. Cuidado com pesquisa na internet, muitas vezes dá um resultado errado, uma resposta errada, então pesquisem com calma para poder responderem e vocês obter o melhor resultado, tá bom? Um abraço!